Boa noite, boa noite. Acredito que a gente já esteja online. Já estamos online aí. O Instagram já está avisando para o pessoal do início desse nosso décimo bate-papo, nosso décimo encontro do projeto Amanhã Será Outro Dia. Muito feliz com esse décimo encontro. Fazendo uma brevíssima contextualização, que é o tempo aí que o pessoal entra. Já estou vendo Rogério Robalinho, nosso convidado, através do perfil da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco online. Daqui a pouco eu te convido, Robalinho. Mas só para dizer que quando a gente teve a ideia e lançou aqui nas redes sociais, dizer para você e para todo o pessoal, o projeto Amanhã Será Outro Dia, ainda foi no dia 15 de maio, ou seja, a gente está entrando agora para comemorar 3 meses do projeto. E lá eu coloquei que seriam 10 lives. Então a gente chegaria nesse número redondo e hoje é exatamente essa 10ª live. Por algumas conversas, algumas ligações, alguns pedidos, até por amigos em WhatsApp, a gente resolveu fazer mais uma semana que vem, que a gente ainda vai divulgar o tema e o convidado, e feliz por estar dando esse sentimento realmente de unidade, que era o que a gente pretendia desde o início. Trazer temas diferentes, profissionais, por consequência, diferentes também, especialistas, pessoas de referência naquela respectiva área, mas com esse sentimento que quando o projeto terminasse, tivesse essa ideia de conjunto, de um todo. Então a gente conversou sobre relações humanas e propósitos, sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre inovação nas gestões públicas e a questão da participação cidadã, sobre habitação, primeira infância e as relações dos pais com os filhos, sobre educação e, obviamente, tratamos de cultura. Eu estou vendo que Flávia Suassuna está online e até aproveitar para fazer esse filtro também, esse link, vamos dizer assim. A nossa primeira live foi exatamente sobre literatura. O que é que a literatura pode nos dizer? O que é que a literatura pode nos trazer, não é? O que a gente pode trazer de reflexões a partir da literatura. E quando eu digo nesse sentimento de unidade e de complementariedade dos temas dos participantes, é até bom fazer essa contextualização para dizer que não se confundem. Por quê? Agora a gente vai tratar com Rogério Robalinho, que é um defensor da cultura, produtor cultural, cuida e realiza a Bienal do livro aqui em Pernambuco, mas com Flávio a gente tratou sobre os livros diretamente. Então trouxemos A Peste de Albert Camus, ensaio sobre a cegueira, Amor nos Tempos do Cólera, não é? Essa abordagem específica dos livros. Agora a gente vai tratar da produção cultural, não é? Com enfoque realmente nessa questão do conhecimento, da educação e do livro, efetivamente, da literatura. Então vamos convidar aqui o perfil da Bienal. Eu mandei aí a solicitação, acho que é o tempo de aceitar. Deixa eu mandar novamente aqui. Já fiz o convite aí, Robalinho, através do perfil da Bienal. Qualquer coisa, acene para mim, você pode me cutucar aqui também, que aí eu te adiciono por aqui também. Mas vamos cumprimentar um pessoal que está online. Já citei a própria Flávia, que esteve com a gente na estreia aqui do projeto Amanhã Será Outro Dia. Muita gente chegando aí. Deixa eu só ver essa questão para ver se eu consigo adicionar logo, já que o Instagram coloca o período máximo de 60 minutos de uma live, então quanto antes a gente adicionar é importante, porque tem muito pano para manga, tem muita conversa interessante para a gente ter hoje aqui com o Rogério Robalinho. Vou mandar mais uma vez. Enviei novamente a solicitação, Robalinho. Se você quiser, tem outra alternativa além de eu enviar. Você vai ver aí, nessas pessoas que estão falando, e aí você coloca uma solicitação para mim, para eu te adicionar. Aí eu te
eu te adiciono aqui. Você clica aí, solicitação de participação na live. Aí eu já te adiciono. É uma alternativa também, tá certo? Aqui está aparecendo enviado com sucesso. Aí a minha solicitação, acho que você tem que aceitar aí. Mas você pode fazer a via inversa, você mandar para mim. Tá bom, amigo? Para o pessoal que está entrando agora, contextualizar para vocês, o nosso convidado hoje da 10ª live é Rogério Robalinho, não é? Eu acho que mandou aqui, vamos lá. Boa, agora entrou. Agora vai, né? Agora vai. Eu descobri o que foi, Robalinho. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Que foi que eu... Tu pode fazer o seguinte: puxa teu celular um pouquinho mais assim, para poder aparecer o rosto todo. Agora. Boa. Beleza? Beleza. Outra pessoa tinha mandado uma solicitação para participar da live, mas não Poxa, era. É uma pessoa que não era convidada, que é você. Ela é uma pessoa participante daqui que pode, inclusive, dizer a ela, eu já verifiquei quem é. Você pode escrever e tirar dúvidas, fazer questionamentos na nossa live agora. A ideia é essa, é que os participantes tirem suas dúvidas, mandem sugestões, perguntem, que eu vou pegando, incorporando a pergunta de vocês e trazendo aqui para esse bate-papo que é meio de Robalinho, mas não é meio de Robalinho, nem meu. É nosso, é de todos vocês que estão aqui online. Então, Robalinho agora está online, a gente está com 7 minutos, chegando a 7 minutos de live, porque tem um pouco esse atrapalho aí no adicionar. Então vamos ganhar tempo, já passar para você, Robalinho. Dá uma boa noite aí para o pessoal, se apresenta, conta um pouco da tua vida, da tua história, da tua formação, como foi que começou esse amor pelos livros e disso, do amor, a parte profissional efetivamente, como foi que virou a sua atividade de vida pessoal e profissional, vamos dizer assim. eu vou dar uma do meu ídolo, Ariano Suassuna, né? E procurando incorporar aqui o senso de humor dele, que é um senso de humor que eu admiro muito, eu vou dizer que eu tive a sorte de ser um menino asmático. Morava aqui no Cordeiro, né? Pertinho do Compaz, lá da Madalena, e sofria muito de asma. Então, sofrendo de asma, perdi algumas aulas, mas o meu avô, que já foi secretário estadual de educação, muito tempo atrás, gostava também muito de livros, tinha uma grande biblioteca em casa, e ele me levava sempre, além de uvas e maçãs, sempre um estoque considerável, tanto de livros de Monteiro Lobato, quanto de histórias em quadrinhos, que hoje em dia chamam de HQs, né? Então, isso daí, criança, me aproximou muito desse universo da fantasia e da criatividade. Criatividade essa, eu preparei aqui um pequeno roteirinho que eu acho, querido João, eu acho que você deveria falar mais do que eu, você se expressa melhor, né? Mas eu acho que criatividade é um componente que falta muito ao caráter do brasileiro em função da própria forja do caráter nacional, né? Quando foi criado aqui essa povoação, de 500 anos para trás, não foi com o intuito de se criar, de fato, uma civilização, né? Eram outros interesses, era outra realidade, e isso fez com que fosse gerado, na minha interpretação, na memória coletiva, né, uma incapacidade de pensar e de buscar o conhecimento, né? Uma acomodação. E eu acho que essa geração agora, que lida tanto com tecnologia da informação e comunicação, sobretudo, né, que acessa o conhecimento em diversas plataformas, pode e tem como contribuir muito mais para mudar esse caráter nacional. É verdade. É bem interessante essa abordagem. Já que você citou a Ariano, né? A Ariano é um fio condutor natural da minha vida. Como eu costumo dizer que todo mundo tem mestres na vida. Eu tenho alguns mestres, mas um dos mestres, ou talvez o maior deles, eu tive a sorte dentro de casa, meu próprio avô, né? E Sem dúvida. esse retrospecto histórico, você muito rapidamente, mas muito precisamente, trouxe da nossa formação para chegar para os dias de hoje. Ele costumava dizer que uma coisa que incomodava muito ele
é quando ele ia, inclusive, para o meio acadêmico, para palestra, reuniões, e o pessoal dizia 500 anos de cultura, como se, na verdade, não existisse uma produção cultural antes, não é? Até dos próprios povos pré-colombianos, os indígenas, etc. E depois disso, os povos que aqui vieram e formaram esse tão bonito e belo país plural que é o nosso, com portugueses, italianos, alemães, Tudo. africanos, tudo que dá, Índios. índios, o que dá a nossa característica. Então, muito boa essa tua abordagem. Robalinho, conta um pouco para o pessoal, fazendo agora essa ponte. Um menino asmático, né? E que vamos dizer assim, a impossibilidade, ou talvez não a impossibilidade absoluta, mas com algumas é, é, especificidades. Então, terminou trocando um pouco, não vou dizer trocando uma substituição plena, mas uma atividade mais física, mas por esses livros presenteados, esse amor à leitura. A partir disso, você entra mais nessa adolescência para a vida adulta e se torna um produtor cultural, um cara dentro das discussões mais importantes em termos não só locais aqui em Pernambuco, no Nordeste, mas no Brasil, nesse âmbito. Você tem há quanto tempo como sócio-diretor, tocador da companhia de eventos que ajuda, inclusive, também a realizar a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco? Faz um pouco essa contextualização tua como sócio-diretor da companhia de eventos, e se teve alguma outra antes, né, produtora cultural, e também essa questão da Bienal, que eu acho que a Bienal vai ser uma linha muito forte aqui do nosso papo. Ótimo, ótimo. É uma boa movimentação. Veja, a minha geração, ela viveu muito fortemente aí o período do golpe de 64. Né? Os meus amigos mais próximos, que eram os criados como uma família, os Robalinhos da Sabino Pinho, os Arrais, que moravam na casa da frente, e os Coutinho, que era o vizinho do lado, era como se fosse uma grande família e enorme, de brincar de 31 alerta, de frequentar as mesmas escolas. Então, para contextualizar isso daí, a partir de 68, a família Arrais toda vai para o exílio, né? Vai para um país muçulmano. Eu estava conversando isso aí com Lula Reis ainda ontem, foi anteontem, como deve ter sido difícil, como deve ter sido um sofrimento muito grande, né? Para os jovens, né? Marcos, Maurício, Nena, todos eles, Lula, inclusive, partirem para um país de uma realidade completamente diferente. Eu acho que isso aí é impensável, né? Eu acho que a gente não consegue imaginar aí o tamanho dessa dor. Mas o fato é que isso aí aconteceu, né? Toda uma geração foi silenciada, toda uma geração foi calada. A época da repressão foi muito dura, foi muito difícil conviver com isso aí. E um caminho muito forte que eu identifico hoje, é assim, que apostou-se muito fortemente aí na boemia, na busca dos bares, na ida para a rua, na convivência, né, com as pessoas nesse ambiente. E nesse contexto, calhou que eu fui dono, eu montei, João, né, com essa criatividade, com essa inquietação, eu montei 5 bares e restaurantes aqui no Recife. Alguns deles, assim, que marcaram história, como foi o caso do Depois do Escuro, onde eu fui sócio lá de Álvaro Magalhães. Na sequência disso daí, o Espírito da Coisa, que era um bar na Rua Real da Torre, cujo número era 1917, era um bar vermelho. Eu achei isso aí muito inspirador, uma casa enorme, cabiam 2.000 pessoas simultaneamente. Então esse bar marcou essa época. E na sequência disso daí, por uma questão de sobrevivência mesmo, foram outros bares, né, como Boemia, o Frente e Verso, e por último o Dom Quixote, quando eu encerrei a carreira, né? E isso me aproximou muito aí do ambiente, não só da boemia, mas como da cultura, da expressão em todas as suas linguagens. A literatura, muito fortemente, a música, o cinema, a dança, e daí para montar primeiro uma videolocadora, né? Foi um caminho, a Vagalume, onde eu era sócio de Joaquim Américo, que era o proprietário da Alegro Cantante, que era a melhor casa de discos daqui do Recife. E ali a gente montou, né, uma produtora. Era tudo muito informal naquela época. Na verdade, era um sucavãozinho de 4 metros quadrados. Tinha um tamborete, uma mesinha e um telefone. E dali eu ligava para as produtoras, as produtoras não,
para as gravadoras, e de lá dizia, estava ligando do Recife, era interurbano, queria falar com o empresário de fulano de tal, queria que ele me identificasse. Então eles identificavam, a partir dali ligavam para o empresário do sujeito para dizer que queria fazer uma turnê, queria fazer um show. Era uma atividade muito incipiente e muito informal. Eu vi tudo isso se modificando aí ao longo dos anos, onde no início éramos 3 produtores de eventos a rigor, aqui em todo o estado de Pernambuco. Era Pinga, que era sempre um nome muito forte, né, e era quem atuava nas turnês de Alberto Carlos, a companhia de eventos, né, que sempre trabalhou muito na identificação e no desenvolvimento das carreiras, sobretudo dos artistas do rock e da MPB, que era a área com quem a gente tinha identificação e procurava desenvolver uma empatia. E, sobretudo, essas 2 linhas. E a Raio Lazer, onde éramos assim, muito aguerridos na disputa do mercado e na disputa dos artistas. E começamos, então, a importar aí essas bandas. Né? Eu posso citar alguns nomes com quem a gente trabalhou, como, por exemplo, Rita Lee, né, que era uma deusa na época, Marisa Monte, João Gilberto, Gilberto Gil, Paralama do Sucesso, Raul Seixas, Jorge Benjó, Charlie Brown Jr., Cazuza, tudo isso foram turnês que marcaram muito a companhia de eventos. E chegou uma certa época em que a gente descobriu que o que a gente estava fazendo era importando, né, os conteúdos que eram desenvolvidos lá no Sul e Sudeste. Né? Todas essas bandas que eu citei, por trás delas tem uma equipe de engenheiro de som, engenheiro de luz, figurinista, cenografia, iluminador, né? Uma gama de profissionais, de holds, das pessoas que atuam no palco. E que, então, o que a gente estava fazendo era uma espécie de ir atravessando os secos e molhados. E a gente começou a olhar muito mais para as pessoas daqui, né, que desenvolvem conteúdos aqui, não só em Pernambuco, mas na região, que o Brasil é formado por muitos países, na verdade. Né? São muitas culturas, né, colocadas uma em cima da outra, eu diria assim, né, onde tem todos esses valores, você falou, a cultura ibérica, a cultura inglesa, a cultura francesa, né, a cultura indígena, a cultura dos quilombolas, enfim, tantos e tantos. Então, e todas essas pessoas produzem cultura. Então, que era a nossa função, procurar ser um pouco mais ativo aí nesse sentido, para favorecer um pouco mais os produtores de conteúdo regionais. Essa é a visão. Então, a partir dessa caminhada, né, a vida noturna, através de uma atividade empresarial, né, bares e restaurantes, eu já sabia, mas eu tenho que fazer essas perguntas, porque Rogério Robalinho é meu amigo, nós somos... Sem dúvida. Debatedores de pautas em comum e de militância de vida, né? Como eu digo, eu trago temas que eu considero imprescindíveis para a sociedade, eu trago pessoas, obviamente, que a gente tem identidades e convergências de pensamento. Claro, não convergência plena, que o bom da vida é exatamente isso que a gente está dizendo, né? Você falando da formação do povo brasileiro, e o que eu vejo como uma riqueza nossa, essa pluralidade, parece que algumas pessoas veem como a maior dificuldade, né? Essa pluralidade é o que torna o nosso país único e insubstituível, é exatamente essa nossa formação. Então, só cumprimentar, Robalinho, que enquanto você falava, você disse que quem vai falar mais sou eu, de forma nenhuma. Aqui eu, apesar de não ter formação como jornalista, meu papel aqui de um âncora é de impulsionar o debate, então eu fico com o olho na missa, outro no padre. Enquanto você fala, eu também vou internalizando o que você está dizendo, puxando o fio condutor do debate e também lendo o que o pessoal está colocando. Então, cumprimentar a Livraria Palavra Encantada, que deu uma boa noite aqui para a gente. Doutor Sorrisal, que ele até disse, é um relógio atrás de você ali, que ele gostou, é um relógio essa obra de arte aí? Não, não. Isso é de uma ação que a gente fez em 2010, chamada Expo Ideia. E quando eu concebi essa Expo Ideia, lógico, dentro de um porre, né, eu fui conversar com o Ariano Suassuna, fui conversar com ele para dizer por que eu estava suprimindo o segundo I da Expo Ideia. Porque eu queria dar um caráter mais internacionalizante à iniciativa, né, que ela visava conjugar tecnologia, cultura e sustentabilidade, colocar tudo isso dentro de o mesmo contexto, tecnologia, cultura e sustentabilidade,
para se discutir um mundo melhor, porque a história do Brasil, na minha interpretação, querido João, é uma história horrenda, é uma história, né, terrível e até hoje ainda muito pouco contada, né? É uma história de supremacismo, é uma história de escravidão, é uma história de extermínio, e o Brasil ainda não se negociou. Eu entendo que o Brasil é um adolescente cheio de espinha, né, que precisa estabelecer foco e diretriz para ser o que quiser na vida, né? Tem todas as condições, é um país enorme territorialmente, do tamanho de um continente, e um adolescente ainda, porque de fato, dentro dessa loucura, essa interpretação, o país não começou de fato em 1500. Primeiro já existia uma povoação aqui de aproximadamente 6 milhões de criaturas, né? Depois foi importado mais 6 milhões de negros, né, para serem dominados por uma aristocracia, né, que se baseava na monocultura. Então, a história é horrível, economicamente, humanisticamente horrível, e que precisa urgentemente caminhar para reduzir as desigualdades, porque o país é totalmente assimétrico. E aí você entra num ponto que até numa das nossas conversas e ligações, inclusive a gente se fala por ligação, por mensagem privada com o pessoal desde o WhatsApp, ainda tem um grupo em que a gente, você, o Di, que é o embaixador do grupo, né? Não só como administrador do grupo, mas embaixador por pautar o debate, trazer muito conteúdo interessante. Tem alguns integrantes, inclusive online aqui do grupo, em que a gente escuta a questão do livro, da literatura, e aí já fazendo esse contexto, já trazendo para o hoje, para esse momento que a gente vem vivendo, e pensando nesse amanhã, que é a tônica também do projeto, né? Por isso que a gente diz amanhã será outro dia, na ideia de trazer ideias, caminhos, luz na vida das pessoas, nada impositivo. Cumprimentar um escritor aqui que estou vendo online, Fred Valença, que inclusive é sobrinho de outro grande artista, que é Alceu Valença, grande figura. Fredinho poeta também, Heron Vilar, que é um grande Heron, é um quadrinista de mão cheia, né, um dos melhores do país. Pois é, e a gente fazendo essa contextualização que eu dizia, a pandemia que a gente está vivendo e ainda vai conviver com ela, vamos dizer assim, durante um tempo, com essas restrições, com esses cuidados. A tônica maior é o cuidado com a saúde, vidas estão sendo perdidas, mas ela traz alguns ensinamentos, alguns aprendizados para a gente. Uma coisa que eu dizia para você, e aí para a gente já ir entrando na questão da Bienal também, é que quando eu mesmo, eu sou uma pessoa de 24 anos, né? De 24, não, 34. Até eu sou jovem, mas estou querendo ainda trazer 10 anos antes, 34. Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer uma denúncia aqui. Eu queria dizer que esse cara que está falando com vocês, dizendo que se chama João Suassuna, é mentira. É mentira, viu? Ele, na verdade, ele é Albuquerque Cavalcante. Eu estou relendo aqui agora o romance A Pedra do Reino, e lá Ariano explica tudo, de onde vem o Suassuna, né? A origem, aí como é que foi adotado essa... É uma homenagem, na verdade, né? Ariano sempre muito orgulhoso do sertanejo que morava dentro dele, e o Suassuna deve ser uma alusão, talvez, às onças. Não sei. Suassuna vem do indígena, né? Significa servo negro. E o romance A Pedra do Reino inaugura exatamente na década de 70 o movimento armorial, né? Nessa tônica da gente vê o Nordeste, como você disse, você começou nessa produção cultural importando elementos e pessoas e depois começou a olhar mais para dentro também, impulsionando e difundindo isso. É olhar o Nordeste brasileiro e do Nordeste para o Brasil e para o mundo de uma forma irredentística, mítica, simbólica, e não só vendo as questões dos problemas, mas, claro, tendo ciência das especificidades e das necessidades, mas dentro dessas potencialidades que são enormes, como você citou também. E aí, trazendo, como eu estava dizendo naquela hora, Robalinho, o que a pandemia também nos traz de aprendizado, de reflexão. Quando eu falava em grupo, como jovem de 34 anos, quase 35, eu vi alguns amigos meus que não são, alguns deles, do âmbito da cultura, do âmbito social, dizendo, rapaz, cultura não, vamos falar de outra coisa, vamos falar de futebol. Um exemplo que eu gosto muito, inclusive, também, de futebol. A pandemia nos trouxe uma reflexão que a cultura, isso a gente já sabia, mas, vamos dizer assim, se espalhou por um senso comum, que era o que a gente pretendia. Isso, vamos dizer assim, diminuiu alguns anos que essa discussão podia ser mais para frente, que a cultura está em todos nós, não é só quem é artista ou quem é produtor cultural, quem faz cultura, direta e indiretamente, a cultura está na nossa vida. Nesse momento de pandemia, claro, em primeiro plano,
A saúde nos salvou e está nos salvando, mas a cultura, a arte. E quantos momentos de angústia, de dor, de sem saber como ia ser esse dia de amanhã, as pessoas recorreram à plataforma para assistir um filme, a um espetáculo para ver um show de um artista, uma compra de um livro, seja físico, seja lendo ele por tablet, celular, digitalmente. Então, assim, a cultura mostrando efetivamente a importância, como eu digo, a cultura é saúde, porque é bem-estar e prevenção social. A cultura é educação, porque são irmãos, têm que caminhar lado a lado de forma crítica, inclusiva, dando a busca oportunidade. pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento. A cultura é geração de emprego, é renda, é economia da cultura, é economia criativa. A cultura é segurança pública, porque é prevenção, é oportunidade. Então, a partir disso, traz um pouco, Robalinho, a partir dessa minha contextualização aqui. A partir da companhia desse artista, mas aí trazendo a questão da Bienal, porque eu acho importante. Muita gente que aqui participa também é formador de opinião, é empresário de outros âmbitos. Então, quando fala da cultura, alguns não veem de forma muito palpável. Além dessa importância filosófica, histórica, metodológica, como a gente já citou aqui agora, trazer a cultura também para o âmbito que gera oportunidade, gera número, gera retorno para todo mundo da cadeia produtiva. É importante para o poder público, é importante para a sociedade, é bem-estar, é cidadania. Fala um pouco da Bienal, da tua experiência, dos números que você vê, dessa evolução do trabalho. Fala um pouco para o pessoal. Veja só, a Bienal, nós fomos chamados para começar a produzi-la em 2001, se eu não estou enganado. Não foi 2001, foi em 99. Bom, enfim, houve até um reconhecimento por parte da Assembleia, numa noite solene, aí há uns 3 anos atrás, em função do mérito, o mérito que a Bienal tem. Né? Foi feita uma sessão solene, iniciativa da deputada Tereza Leitão, que nos deixou que é uma figura muito respeitável e querida, nos deixou muito felizes. A partir do momento que nós começamos a desenvolver essa plataforma, né, depois de uma tentativa que não foi muito bem sucedida por parte do governo do Estado, ainda na gestão de Jarbas, quando o Carlos Garcia, meu querido amigo Carlos Garcia, era o presidente, mas fez isso daí através de orçamento público, sem colocar a alma, né, como normalmente o produtor cultural, ele se lança. O produtor cultural, eu gosto de imaginar que ele é um trapezista. Ele vive na corda bamba, ele vive arriscando, e tudo bem. Eu acho que o capitalismo precisa de risco, o que dignifica o capitalismo é o risco, né? E o produtor cultural, ele vive sempre se arriscando. Muitas vezes sendo mal sucedido, mas sendo mais bem sucedido do que mal, senão ele não sobrevive. Então a gente colocou a alma para fazer a Bienal. Entendemos que ela precisava ter uma imagem, ela precisava ter uma personificação, ela precisava ter alma, ela precisava entender muito o contexto da sociedade, uma sociedade abafada, né, com uma educação péssima, né, que isso perdura ainda até hoje. Né? O Brasil ele tem índice de país incivilizado na área de educação e continua, né? E tudo indica que isso não vai melhorar aí nos próximos dias. Eu me ombreio aí com Cristóvão Buarque quando ele pauta a educação como o quesito fundamental se a gente quiser salvar nossa alma. A gente precisa devotar nossas vidas para ter uma educação de qualidade mínima, para que o profissional da educação ele tenha um melhor reconhecimento, porque ele é extremamente desvalorizado e desrespeitado. E a gente não vê, ano após ano, essa só falta se fazendo uma breve interrupção, mas continue, porque você tocou na palavra que várias pessoas já tinham colocado aqui, inclusive a própria Flávia Suassuna, Cláudia, Carlone, a questão da cultura e da educação, utilizando esse verbo, salvar. Elas salvam. Então continue aí, Robalinho. Pronto, mas há de se interpretar que o empreendedorismo, né, tem que ser uma tônica. Alguém precisa se lançar isso daí, como a cada edição da Bienal. A gente se lança. Eu criei uma metáfora de que, primeiro, a gente admite colocar uma carcaça de navio nas costas, né, e sai andando com essa casca de navio nas costas até chegar no mar, e você dá um ufa quando você coloca essa casca de navio no mar. É a metáfora, quando a gente começa a anunciar a próxima edição da Bienal, e quando esse casco está boiando, e você feliz da vida, aí você começa a construir o motor.
né? Procurar ver fonte orçamentária, apoio, patrocínio, articulação para tudo isso. É uma peleja, mas eu tenho a sorte de ter uma equipe muito identificada com esse propósito, né? E a gente vibra com isso aí, a gente se sente vivo também dessa forma, né? Sofrendo, e cada edição sendo uma vitória que a gente comemora assim, com muita alegria. Então, a gente tem isso vivenciado de uma forma muito intensa. E a gente espera, tem até uma boa notícia para você, é de que no dia de hoje, né, foi aprovado na Assembleia e publicado no Diário Oficial o Plano Estadual de Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas do Estado, que pela primeira vez na história institui uma política de Estado e não de governo, né, para se trazer aí uma interpretação melhor dessa realidade que permita a todos entender melhor como é que se processou isso até hoje, desde a formação do Brasil, e a gente consiga, de fato, estimular mais a leitura e o surgimento de mais escritores. São os sinais, os símbolos da vida, né? De forma não programada, claro, a gente sabia dessa tramitação, estava acompanhando, você foi uma das pessoas que participou, isso é bem legal, né? Porque participaram pessoas da sociedade civil, junto com representantes da gestão do poder público, e Isso. sai o plano estadual do livro, vai agora para a sanção do executivo do governador no dia da nossa live, que tem como tema de debate exatamente essa questão. É muito interessante nessa ideia, como você disse, algo que agora vai estar lá. Como eu digo, os símbolos na vida são muito importantes, para além dos símbolos, o que advém deles, né? A consecução, o fazer efetivo. Então, é transformar esse plano realmente no norte, no documento balizador, inclusive medindo resultados, para se formar novos livros, fazer o novo livro, formar novos leitores através dos livros, sempre nesse âmbito que a gente está dizendo, né? A tônica da oportunidade, da busca da cidadania ativa e plena. Ô Robalinho, e nessa questão da Bienal, quantas edições já tivemos? Foram 12 ou 13 edições? Estamos caminhando para a 13ª, né? Nesse momento estamos exatamente no 25º ano da primeira edição para cá. Já são 25 anos aí de peleja e dessa personificação, porque, mal ou bem, né, como é um evento de grande porte e de grande repercussão e de articulação para a cadeia produtiva inteira, então, o que é que nós somos? Nós somos um pequeno grupo de muito poucas pessoas, né, que vestem essa camisa e atuam ininterruptamente, né, porque quando acaba uma edição, já começa acaba uma, já está trabalhando para a seguinte, né? Já está trabalhando na seguinte, né? Passa-se um período imenso sem remuneração alguma disso daí, então, o que é muito louco, mas é uma causa tão apropriada, a gente tem do lado da gente tanta gente que compra a ideia, né? E que, não sei, no dia que desconfio, se algum dia chegar e disser, olha, não tem recurso algum para fazer a Bienal, muitas pessoas irão trabalhar por amor à causa, porque é bonito. É uma coisa que tem muito encantamento, João. É uma palavra que a gente usa muito encantamento. É verdade. Tem muito encantamento e, assim, como você disse, claro que é uma possibilidade, é uma hipótese que você coloca, mas que a gente não torça que isso aconteça, né, de não ter como as pessoas fazerem por amor à causa, mas eu concordo que isso sem dúvida alguma. Por quê? Porque, utilizando o verbo que você disse, comprar, a própria população, a própria sociedade comprou a ideia. Não é verdade? Hoje a gente tem um número perto, acho que de 2,5 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas que já passaram, eu acho, pelas edições da Bienal. Não está próximo disso, Eu acho que está muito próximo disso, e também é uma movimentação que ela une o Estado. Eu acho muito bonito isso, né? É bacana se alguns programas da Bienal começarem a existir de forma descentralizada, né? Mas a cada edição presencial dessa, quando ela acontece, ela faz com que, acho que sobretudo os professores, mas não só os professores, os alunos também, eles querem vir para a Bienal, eles querem pertencer a essa movimentação, eles querem estar integrados com isso, com esse esforço de se alcançar uma civilização mais elevada e uma sociedade mais equilibrada.
E eu acho muito arretado, eu adoro Bienal, Eu FENEARTE, que sei, inclusive é ótimo. era para ter sido agora em julho, mas a pandemia obviamente não permitiu a FENEARTE, né, porque é anual a FENEARTE, sempre no mês de julho, e até o período de tempo das duas é parecido. Claro que o enfoque é diferente, a FENEARTE é mais artesanato, a Bienal mais livre, eu estou dizendo mais, porque é não só, mas também. Mas aí fica nesse mesmo período de tempo, tipo assim, entre 10, 12, 13, 14 dias, não é isso, Robalinho? É isso, é exatamente isso daí, para que caracterize aí essa que a gente chama de ação de culminância, né? É bem bacana, eu vejo a Dedipé fazendo um excelente trabalho aí nesse campo do artesanato, porque ela não deixa a bola cair. Ela está sempre trabalhando, ela está em contato com as pessoas que desenvolvem esse ambiente, estimulando elas a produzir, a buscar qualidade, a ter um produto com maior valor agregado e que vise, inclusive, o mercado de exportação. Eu acho que a mesma coisa se aplica também na literatura. Eu acho que quem escreve busca se expressar e busca pertencer, né, a esse ambiente de inquietação. Uma coisa que eu acho legal, por isso que eu brinquei com a expressão, já que tem alguns professores de português e professoras de português na live, não só, mas também, porque quando a gente pensa a Bienal em toda a sua grandiosidade, em todos os sentidos, não é só a grandiosidade física, mas no que oportuniza, é... eu, só fazer uma dúvida aqui, imagem está ficando escura ou está sempre igual? Não, tá Tá boa. normal. É porque o celular é como se fosse um descanso de tela, ele tá ficando de vez em quando escuro, eu tô clicando na tela, mas para você não tá mudando a iluminação não, né? Não, Então tá beleza. tranquilo, tranquilo. Então, é questão de tecnologia para ficar o melhor possível para você e para o público. O que eu acho interessante, vamos trazer para o universo da Bienal. A gente sabe que uma das maiores coisas, obviamente, que vão englobar ali no faturamento é a venda do livro, obviamente. Não é? No âmbito da FENEARTE, como a gente citou, o artesanato. Mas, para além disso, por isso que a gente fala da economia da cultura, da economia criativa, a venda de livros, mas a venda de todos os produtos que estão ali expostos para a venda, o deslocamento, seja da forma como for, avião, táxi, Uber, ônibus, das pessoas que estão participando, a própria hospedagem, não é, por causa do turismo. Então, assim, gera o que termina gerando durante aquele período específico, um pouquinho antes dele, no período em si e no pós que as pessoas ficam, a gente vê uma maior circulação de pessoas, de emprego, de oportunidade, de gente comprando. Então, realmente, você vê aquela efervescência. Fala um pouco, por exemplo, da última edição em termos de número aí, Robalinho, para a gente ter um pouco, vamos dizer assim, de forma mensurando o que gerou de retorno, de circulação, de produto, vamos dizer assim. João, feiras, de uma forma em geral, são uma oportunidade para as pessoas que produzem, né, produzem serviços, se colocar perante o mercado e, dentro dessa ação de culminância, ela buscar o desenvolvimento de negócios, né? Então, muito fortemente, por exemplo, no caso da Bienal, estão lá, além das editoras mais relevantes do país, mas também as distribuidoras, também as livrarias, né? Esse mercado editorial ele é formado por alguns, não são ciclos, mas são alguns elos, né, da cadeia produtiva que precisam estar manifestados lá. E como muitas cidades são abordadas, a gente procura ter uma relação bacana com a Undimes, né? A Undimes é a união dos profissionais de educação dos municípios do estado, para que eles busquem a maior bibliodiversidade possível a cada edição dessa daí. Mas, por incrível que pareça, esse mercado editorial ele não tem crescido no país nos últimos anos. De 2003 para cá, na verdade, esse universo ele está diminuindo, ele teve uma redução de mais de 20% nesses últimos 7 anos, mas isso é da natureza, né? São períodos, são fases, e alguns países que também passaram por esse fenômeno também já começam agora a se levantar, né? É o caso da França, é o caso da Itália, é o caso da Alemanha, e a gente acredita que isso vai chegar também aqui no Brasil. E, inclusive, nesse último mês, houve um boom. Quando começou a pandemia, eu achava que bom, isso vai ser bom para as editoras.
vai ser bom para o mercado livreiro, né, nesse aspecto. É uma espécie de consolação. As pessoas vão ler mais, trancar afiadas dentro de casa. Não aconteceu isso aí. Não entendo. Até postei isso daí no início da quarentena. Você não consigo entender o que é que está acontecendo, porque era uma janela de oportunidade, na verdade, para todo o mercado editorial unido, né, fazer uma grande campanha publicitária, mas por que cargas d'água, não sei, isso não aconteceu. Mas há uma reviravolta aí nesse sentido e a gente está bem otimista aí com relação a 2021. Mas o que é que ocorre? As feiras elas eram sempre presenciais, né? Pressupunham uma grande campanha publicitária, né? Quando falta um mês a gente chega aí com a temática e aborda o mercado dessa forma a gerar encantamento. Mas há uma nova interpretação agora, é que a Bienal ela deverá ter programas, ela deverá ter cursos, ela deverá ter atividades e através do e-commerce e através do marketplace, ela ser uma atividade permanente. Nosso corpo técnico está desenvolvendo essas ferramentas e eu te asseguro, João, que antes de agosto acabar, a gente estará subindo aí a internet com essa plataforma que vai trazer algumas mudanças significativas aqui nessa cadeia produtiva aqui no país. Muito bom, Robalinho. Inclusive, eu estou vendo aqui algumas participações e perguntas. Com isso, você não precisa se preocupar, eu faço esse papel por você, mas pode ler enquanto eu falo também. Mas, por exemplo, Leônia Simões. Eu não sei se é Leônia ou Leonia Simões, porque não tem o acento aí. Mas está cumprimentado. Deve ser a minha amiga Leônia, lá do Cefosp. Leônia, do Cefosp. De Centro de Informações, acredito que seja. Era exatamente essa ponto que ela colocou. Rogério, a Covid-19 trouxe uma nova realidade para todas as áreas. Com a cultura não foi diferente. Quais são suas perspectivas para esse novo normal, que é o termo que muita gente está utilizando, que tanto se fala? E só segura, eu cumprimentei ela e li a pergunta para você internalizando. Eu vou falar algumas coisas aqui ainda baseado no que o povo está comentando, inclusive dizer isso para o pessoal. Alguns eu nomino, outros eu estou lendo aqui e já vou anotando enquanto Robalinho fala. Mas a gente trouxe essa questão da Bienal de forma muito interessante, essa abordagem que ele faz, de utilizar também essa questão do e-commerce, das novas tecnologias, de utilizar como formações, oficinas, essa perpetuação também, não tirar aquele período do ano, do mês e da semana que se processa, mas dar essa maior permanência, vamos dizer assim, né, Robalinho? Pelo que eu entendi, pela sua explicação, se eu estiver errado, me corrija, mas eu queria contextualizar com algo que, inclusive, eu vi quando você ainda estava, acho que a coisa de 2, 3 anos atrás, ainda pensando numa ideia, estava no plano ainda das ideias, não estava no plano fático, que depois veio a se chamar Festival Bonança. E eu até dizia para você na época, e eu me lembrei dele hoje, porque eu sou um entusiasta muito dessa questão da ocupação correta dos espaços públicos, em vez de deixar aquela coisa mal cuidada, ociosa, inclusive sendo talvez um caminho errado para outras coisas, como a própria criminalidade. Você utilizar as praças, os parques, os mercados públicos, esses ambientes abertos, bonitos, simbólicos e históricos da cidade, como ambiente para a cultura e para a arte. E quando você começou esse Festival Bonança, inclusive pensando na cultura e da arte, e muito também nesse intercâmbio entre a população, entre a cidade e também até territorialmente, como sou sertão e litoral, o cais, o mar e a terra, vamos dizer assim. Eu comentava com você hoje que talvez você estivesse antevendo uma coisa muito importante, que a pandemia nos trouxe essa reflexão. A necessidade de a gente estar nesses ambientes da cidade, nos ambientes abertos, que cada vez mais os ambientes fechados, com circulação artificial de ar e não os ambientes mais puros e abertos, seja uma necessidade também de adaptação nossa. Hoje mesmo eu passei de manhã cedo, rapidamente, na Praça de Casa Forte, que é aqui perto onde eu moro com minha filha, e a gente vendo uma praça histórica, né, remete inclusive a Buller Marx, a gente trazer cultura, trazer arte, trazer livro, a sétima arte, o cinema, a grafitagem, a capoeira, atividades circenses, resumindo, tudo, como você disse. Artes plásticas. Artes plásticas, né? Você colocar lá tapeçaria, escultura, você botar o próprio artista com a sua obra já pronta e outros que conseguem fazer
pinturas mais rápidas na hora, fazendo pinturas mais informais e mais acessíveis para vender na própria praça para a população. E a gente é o que a gente está dizendo. O pessoal diz, não, mas a população não consome arte, a população não gosta de cultura. É aquela brincadeira que meu avô gostava muito de tirar, fazendo o comparativo com o capiba. Falam do filé e do osso, mas só chega o osso para a população. Se der o filé, a população vai querer o filé. Se a gente der o filé, se a gente der a cultura, se a gente der a arte, a população consome. Fala um pouco dessa tua visão, contextualizando com essa pergunta de Leônia Simões, desse novo normal, trazendo essa questão da Bienal e também do Festival Bonança, que pode ser um caminho também agora para frente, vamos dizer assim, para esse amanhã que será um novo dia. João, esse pensamento do Bonança, ele vem de um chamego, de um amor, né, que a gente tem da cultura sertaneja. Meu pai era professor universitário, né, pai de 6 filhos, criou todos de uma forma... Nos deu acesso a muita cultura, muita informação, muita inteligência, mas quando eu tinha 8 anos de idade, ele inventou de comprar uma terra lá do sertão do Cariri, né? Que, na verdade, minha mãe tem uma única irmã e era casada com um sertanejo. Então, essa vivência na infância no sertão me fez descobrir um mundo completamente diferente do mundo daqui da região metropolitana. Um mundo de muito mais encantamento, um mundo que vivia de uma forma muito mais simples, onde a economia muitas vezes era na base do escambo ainda, da troca de produtos, de serviços. Meu pai entendia um pouco de farmácia e de química, era professor dessa área. Então, os povoados em volta lá da fazenda faziam uma romaria com um girimum, uma galinha debaixo do braço, e iam se medicar com ele, né? E todo mundo brincar com ele, chamar ele de médico charlatão, porque ele não era médico. Mas, como tinha alguns conhecimentos, ajudava de alguma forma. E como representante de laboratório, ele levava muito remédio de graça e não só identificava, dava o diagnóstico, como já dava de presente o remédio também. O povo se sentia constrangido, então levava. E as galinhas, os girimunhos, um saco de umbu, né? E era muito bonito de ver aí essa movimentação e muito diferente. E comecei a ver a forma de se expressar, né, dos cordelistas, dos repentistas, dos aboiadores, né, dessa riqueza de diversidade cultural que é o sertão. E aí comecei, já mais maduro, a ver que o que falta para eles não é produção. Há uma produção consistente, robusta, né? O que falta é o que eu deveria estar fazendo. O que falta é produção. O que falta é canal para esse pessoal se manifestar, né? Não pode ser também qualquer nota, não pode ser uma produção meia bomba, mas que a gente tente identificar os melhores, né? Como o jurista Zé Paulo Cavalcante me deu de presente, outro dia desse aqui, um CD, né, com Oliveira de Panelas e Vila Nova, Sebastião Vila Nova e Oliveira de Panelas. Mas, rapaz, é um trabalho fino, é uma coisa muito elaborada. E, como eu sou boêmio, eu costumo abrir meu esquinho aqui em casa e escutar aquilo dali e me emociono, né, com essa manifestação. E sou amigo de vários. Ainda hoje eu estava vendo aqui Maviael Melo, né, é um ícone, Maciel Melo, né, Reinivaldo Pinheiro. Eu convivo com com esse povo, com o Josildo Sá. Então, o que falta é produção, gente disposta a correr risco, identificando os melhores, e alguma simpatia e algum suporte por parte do poder público para viabilizar. Não é apadrinhando, né, e contratando todos os artistas para as campanhas eleitorais. Não é dessa forma, né? Isso aí aprisiona. O que a gente busca é trazer um sentimento de mercado, né, entendendo que o mercado fonográfico brasileiro foi estabelecido lá no Rio de Janeiro, o mercado radiofônico, o mercado televisivo, né? E Pernambuco era um estado importante politicamente, importante economicamente, importante territorialmente. Pernambuco, para quem não sabe, tinha uma vastidão territorial que é até quase o Distrito Federal atualmente, né? Mas, em função das revoluções, perdeu o território. Só para avisar, porque em algumas lives eu me empolguei e nessa eu estou empolgadíssimo, então dessa vez foi a primeira vez que eu fiz isso aqui, ó.
Foi minha esposa que indicou. João, coloque o cronômetro, porque quando eu via, o Instagram ele avisa 2 minutos antes, eu me desesperava em algumas É e avisava chato. para o pessoal que estava acabando. Dessa vez eu já vou avisar para o pessoal que está participando e para você. Eu, como estou de vez em quando olhando para o lado, é para me basear nisso, a gente tem 10 minutos, tem muito pano para manga ainda, a gente já conversou 50 É. minutinhos, tem mais 10. Mas aí pegando isso que você está falando, que eu acho importantíssimo, essa união, sempre digo isso, de mão dadas, poder público, iniciativa privada, junto com a população, participando. Foi muito a tônica aqui de todas as lives que a gente fez do Amanhã Será Outro Dia. Cada vez mais que houver um distanciamento, esse fosso que separa poder público e população, população e poder público, alguma coisa errada tem. A diminuição dessas desigualdades vem dessa união, desde que seja feita, obviamente, de forma correta, com transparência, com as pessoas corretas, seja do âmbito que for. Ou iniciativa Republicana. privada. Porque eu sou formado em História e Direito, eu exerci as duas profissões, sou gestor público também, então eu tento pensar do que tem de melhor nas duas formas, tanto a parte da iniciativa privada, em termos de celeridade, de tirar as coisas do papel, também do poder público, do cuidado, do resguardo, porque você está lidando com o erário, com o que é de todos nós, O que é o que é nosso público. não é seu, não é verdade? Então eu acho que tentar essa linha entre a eficiência e a celeridade, mas o respeito à coisa pública, eu acho que é o sentido que a gente consegue dar para o todo e dar tanta essa oportunidade. Então, a partir disso que eu estava falando, do Festival Bonança, eu dei o exemplo aqui da Praça Casa Forte, que eu tenho esse projeto que eu defendo, e que não seja algo pontual, mas que depende, obviamente, como você disse, de muita gente, que eu chamo Cultura em Movimento, que é dar essa itinerância entre vários parques, praças e mercados, mas a permanência, por quê? Isso é tão Você sempre necessário, João, é tão tão necessário necessário, isso. você sempre vai estar em algum. E a ideia é que você faça, um exemplo, eu fiz na Praça de Casa Forte hoje, amanhã eu vou estar um exemplo no Parque Santana, depois no Parque da Jaqueira, a gente vai estar em outros espaços da cidade, ocupando todas as zonas, mas quando você coloca aquela semente ali, algumas pessoas tomam a ideia, entre aspas, no sentido positivo, e se apropriam, vão estar organizando por conta própria também. O que a gente quer é que a população se aproprie e tenha a oportunidade de fazer sua arte. Por isso, eu estava voltando enquanto você falava, a gente tem aqui Vicente Artesão. Vicente Artesão, conheci há vários anos atrás, me tornei amigo dele na FENEARTE. Uhum. Inclusive ficou notabilizado por fazer a Ariano Suassuna, mas eu já vi ele fazendo Monteiro Lobato, Francisco Brenan, dizendo que o sonho dele é poder colocar também na Bienal. Então já está colocado aqui para o realizador da Bienal, Vicente. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Vi aqui um parceiro grande nosso também, coloquei até um vídeo dele no Dia do Poeta de Cordel, um grande cordelista, também artesão, mamulengueiro, poeta Davi Teixeira falando aqui. Davi, todos esses projetos a gente vai trazer os amigos para junto. É gente que traz mais gente. Davi, devidamente cumprimentado também. Vi aqui Rafael Gustavo, que conheci também no ambiente da cultura e da arte, através de um prêmio que ele ganha. Ele é um escritor premiadíssimo aqui, de Pernambuco, é da minha idade, é meu contemporâneo, está ganhando prêmios em Pernambuco e no Brasil, e é professor também. Então, Rafael Gustavo, cumprimentado. Vi o professor Carlos Vasconcelos, que disse que já teve a alegria de participar da Bienal como cidadão e também como convidado da Bienal. Não sei efetivamente como foi a participação como palestrante, em alguma mesa temática, mas eu vi que ele comentou aí. Certamente pode ser melhor, certamente pode ser melhor. Vamos nos organizar, vamos gerar um grupo, né, para desenvolver isso. Eu lhe convido, João, para a gente co-criar, né, a próxima edição da Bienal, a gente pensar junto, a gente formular junto, fazer e criando mecanismos, né, republicanos, transparentes, de envolvimento, de participação. Isso é tudo que a gente quer, né? Fazer com que as pessoas sintam que elas são o trabalho delas que está sendo exposto aquilo ali, o mérito é todo delas, elas é que precisam ver nisso aqui caminho e possibilidade de tocar a vida fazendo a sua arte, né? Que o grau de dificuldade aqui em Pernambuco é muito maior do que se você vivesse lá em São Paulo ou mesmo no Rio de Janeiro. Você veja que Alceu Valença, para se tornar, né, um ícone da cultura pernambucana, ele não pôde ficar aqui em Pernambuco. Mas se não tivesse ido para o Rio, onde tem lá a capacidade de difundir as ideias, difundir os conteúdos, as melhores práticas educativas, isso tinha que ser no Rio de Janeiro. Mas hoje, nesses tempos de internet, se a gente se organiza, né, e atua fazendo escutas, ouvindo esses produtores de conteúdo,
a gente vai estar criando uma janela de oportunidade, de possibilidades para eles se apresentarem e comercializarem aí os seus produtos, vivendo da sua arte. Olha que coisa boa. Vivendo da sua arte, podendo viver da sua arte. Eu sempre digo isso. Uma pessoa que tem uma vocação, um propósito e uma missão de vida, ela tem que seguir aquilo que o coração dela impulsiona para frente. E não, Sempre. vou ter que fazer outra coisa porque aqui eu não vou ter um caminho e conseguir sobreviver. E não só sobreviver, viver bem daquilo ali em todos os sentidos, né? Seja imaterialmente ou seja materialmente. E pegando, aqui a gente está entrando, faltam 5 minutinhos no nosso gancho final, vou fazer um destaque. No início da sua fala, quando você começou a empreender ainda na parte mais gastronômica, né? Na parte bar e de alimentação, você falou de criatividade. Eu peguei aqui, enquanto você falava, um dado de hoje, mas que é um dado que já deveria ser de ontem, é um dado do futuro também, que a criatividade está entre as 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a própria ONU, sendo procurada e valorizada pelas grandes empresas. E a criatividade é a essência do povo brasileiro. Um povo que eu sempre digo, se dá para definir o povo brasileiro é por ser um povo criativo e solidário, festivo, né, de fé e de festa. Isso. E outra coisa que a gente destacou muito aqui, da possibilidade, você ter a coragem de construir esse navio, botar o navio no mar e um monte de gente ajudar a esse navio a construir o motor. A construir o motor, chegar no destino junto. Que quando fala essa questão da cultura, querendo relegar segundo plano, que não é, como já foi dito para o pessoal, a cultura salva, e salva em todos os sentidos, seja na questão mental, psíquica, emocional, mas também afetiva, ser sua atividade de vida, né? E quem consome a cultura. Outro dado que eu peguei, tudo aqui é dado oficial. Se a economia criativa, todo mundo está participando, e Robalinho que sabe tão bem, inclusive está no material que a gente já discutiu, ele até mandou para mim por e-mail. Se a economia criativa fosse um país, teria o quarto maior PIB. O quarto maior PIB. Quase 5 bilhões de dólares. Entre 4,5 e 5 bi de dólares. Então vamos ver a importância da cultura. Se isso já é forte no mundo todo, imagina no Brasil, como você disse, um país com uma história como a nossa, de dimensão continental, que tem o primeiro bem cultural, que é a nossa língua, que é a língua portuguesa, que nos une de norte a sul e de leste a oeste. Dá um recado final para o pessoal, Robalinho. A gente tem algo em torno de 2 minutos e meio, 3 minutos. A tecnologia da informação e comunicação, minha gente, é o canal, é o caminho, é a nossa redenção. Esse é o verdadeiro pré-sal. É esse ambiente somado com cultura e com a percepção de que a gente precisa cuidar melhor do planeta Terra, que até onde a gente sabe é o único lugar que admite vida em todo o universo. Então a gente precisa ter uma geração que está vindo aí mais engajada, né, com os quesitos da sustentabilidade, da ecologia. A gente precisa se comunicar melhor utilizando essas ferramentas e procurar desenvolver mais e melhores negócios buscando o ambiente internacional. O mundo é disso, hoje em dia, de buscar identificação e transacionar comercialmente, aí, digamos, inicialmente com os países lusófonos, com os países da comunidade da CPLP, comunidade dos países de língua portuguesa, né, que permite isso aí, você desenvolver livros, por exemplo, sem precisar necessariamente passar por um processo de tradução. Né? Mas a arte, ela fala todas as línguas, né? E o livro dialoga com todas as artes, com todas as linguagens. Então, que seja aí, por exemplo, a Bienal como culminância, esse universo que a gente possa abrigar todos vocês que produzem, todos vocês que têm trabalho nessa área de conteúdo, e através da e-Bienal, da Bienal Digital, que nasce nesse mês ainda, a gente tem um ambiente de comercialização permanente para todos vocês. A palavra final é sua, João. Eu queria muito agradecer aqui a oportunidade de ter esse papo maravilhoso, né? A gente não precisa de tecnologia da informação para estar conversando. Estou completamente disponível para cada um de vocês que estão nos escutando, para se vislumbrarem alguma possibilidade em que a gente possa atuar. Podem contar comigo e sei que com o João também. É isso, obrigado. Robalinho. A gente tem 30 segundos, eu fiquei feliz demais, eu sabia que ia ser um papo enriquecedor. Como foi dito aí pelo pessoal, a cultura é vida, a cultura salva e a cultura é pertencimento. As possibilidades estão aí, muita gente inclusive se colocou à disposição de fazer esse trabalho conjunto, e se a gente quer uma transformação
efetiva e uma melhoria da vida e da sociedade através da cultura e da arte. É nesse caminho que a gente vai continuar, é nesse caminho que a gente está junto. Eu, você e tanta gente que está aí e que nem pôde participar, mas vai ver o vídeo gravado que vai ser eternizado na íntegra. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado por tudo. Valeu, gente. Tamo junto.